A desaprovação do presidente Lula atinge patamares históricos. Para 56% dos brasileiros, esse governo não vai bem. Nunca antes na história deste presidente ele esteve tão impopular como ele está agora. E galera, não tenha dúvida, isso tem uma implicação grave na economia brasileira que deve acontecer daqui para frente. É sobre isso que a gente vai falar. A primeira coisa que vocês estão vendo aqui é um gráfico que mostra sobre essa evolução da popularidade ou da impopularidade do presidente. Percebe que no final do ano passado a coisa desandou completamente. A gente só vê o presidente ficando cada vez mais impopular, né? E isso é um reflexo de um fenômeno que eu falo aqui muito, da inflação. E por mais que tenha uma galera da direita falando, não, porra, o Postman ele maquia resultado, e pode ter uma coisa ou outra, ou a galera da esquerda, não, a carne subiu por um problema no gado, não subiu o café por causa de uma estiagem, por causa do aquecimento global, a gripe aviária. Gente, esses movimentos de um produto ou outro, ou então uma tentativa de maquiar um número aqui ou ali, eles podem até ajudar no momento de curto prazo. Mas a verdade verdadeira é que o fenômeno da inflação não é aumento de preço, é a perda do valor da moeda. É como se você visse o seu salário diminuir sem que ele efetivamente diminua. Você percebe isso através do aumento do preço. Só que a verdadeira percepção disso acontece com o cara que é pobre. Porque o cara que é pobre, quando ele chega lá no mercado e vai comprar as coisas dele, ele percebe que simplesmente não é só a carne, não é só o frango, simplesmente está tudo muito caro e o salário que ele recebia hoje não dá mais para comprar as mesmas coisas. E essa percepção gera nessa pessoa um sentimento de que ele está empobrecendo. E aí não adianta você falar, não, a Faria Lima que está atacando o presidente porque há números positivos. Galera, número positivo tem para um lado, tem para o outro. Na economia você tem muitas formas de você explicar através de números, né? Números não mentem, mas é possível mentir com números. Agora, tem algo que não esconde a verdade, que é a percepção da população, especialmente da população mais pobre. O cara que é mais pobre, que agora não está mais apoiando o Lula, não é o cara que entendeu que teve a abertura da curva de juros, ou que a Selic está no high, ou o pessoal está short em Lula. Não é isso. É o cara que está percebendo que a coisa não vai bem. E ele percebe isso através do dinheiro que ele recebe. Agora, qual é a implicação daqui para frente? Historicamente, na América Latina, no Brasil mais ainda, sempre que um político vai mal, a primeira coisa que ele faz é apelo ao populismo. E o que é o populismo? São medidas que no curto prazo podem parecer muito boas para algumas pessoas, mas a verdade é que eles te colocam embaixo de um guarda-chuva desse político que meio que te coloca numa situação a votar nele para tentar proteger os seus privilégios. Vou explicar de uma maneira diferente. Dá uma olhada nessa nova política que está sendo proposta pelo governo Lula. Ele está querendo pagar a conta de luz para milhões de brasileiros. E pode parecer que assim, pô, ele está favorecendo as pessoas mais pobres, mas a verdade é, ele deveria ter conduzido a economia do Brasil a fazer com que o cara mais pobre possa pagar sua conta de luz sem que isso seja um grande fardo para ele. A verdade é, os movimentos feitos pelo Haddad, pelo Lula, por toda a equipe econômica, geraram esse patamar de inflação que a gente tem. E agora o presidente está falando, não, deixa que eu pago a conta para você. Mas a verdade é, não existe um governo pagar a conta para alguém. Para todo mundo que vai usar sem pagar, vai ter muita gente pagando sem usar. Ou seja, a conta de luz vai ficar caro para muita gente, para que outras pessoas não paguem. E aí essas pessoas vão se sentir, porra, privilegiadas pelo governo e vão falar, olha, na hora que for lá na urna, o presidente vai falar, se você não votar em mim, você vai ter que pagar a conta de luz. É uma forma de, né, sequestrar o desejo de ser autônomo que as pessoas querem ter. Ou seja, o governo quer colocar você subordinado aos políticos. E isso não é novidade aqui no Brasil. Dá uma olhada nesse outro projeto, também do governo PT, o tal do pé de meia. A educação brasileira é uma porcaria. Anos e anos, desde lá do primeiro governo Lula, a gente vem aumentando o volume de dinheiro que a gente coloca na educação brasileira. Só que, no final das contas, a gente vê cada vez mais alunos analfabetos funcionais, pessoas chegando ao final do segundo grau sem saber propriamente fazer conta de somar, de subtrair, de multiplicar, não sabem falar direito o português, não dominam a própria língua. E aí o que o governo vai fazer? Melhorar? Não. Dar dinheiro para pessoas.
É sempre essa a solução. Agora, para mim, é essa aqui. Dá uma olhada. A gente tem governos que comemoram que o Bolsa Família aumentou. Mais brasileiros estão dentro do programa Bolsa Família, como se isso fosse positivo. Pessoal, eu não sou contra o Bolsa Família. O Bolsa Família ele tem que ser destinado a pessoas que realmente precisam. Só que no Brasil, a gente tornou isso uma política de governo. Vai chegar na eleição, vocês vão ver. A briga que vocês vão ver do Lula versus o candidato que estiver do outro lado sempre vai ser vote em mim, ou então vão tirar o Bolsa Família, vão fazer você pagar a conta de luz, né? Ah, o teu filho não vai ter o pé de meia. Então nunca é uma discussão econômica. É sempre uma discussão de tentativa de compra de votos através desses projetos. E qual é o problema que a gente tem aqui? O Brasil está chegando numa situação falimentar. O próprio governo Lula está falando isso. Que em 2027 os gastos fixos do Estado brasileiro vão ser maiores do que a receita do governo. Significa dizer que só para rodar a máquina Brasil, você precisa de mais dinheiro do que o governo é capaz de arrecadar. E nessa situação, você entra num processo de endividamento de bola de neve. É como se o seu custo de vida fixo fosse maior do que o seu salário. A única forma de você fazer isso é se endividando, endividando, endividando. E aí o que acontece? Para a maioria dos brasileiros ignorantes, acham que quem empresta dinheiro para o governo brasileiro é os bancos. Ah, os bancos emprestam dinheiro, o banco. Não é o banco, animal. Quem empresta dinheiro para o governo é você. Você não tem tua poupancinha, teu poupançudos da Caixa? Ah, tenho. Você empresta dinheiro para o governo. Tem FGTS? Tenho. Você empresta dinheiro para o governo. Você tem um carro no seguro? Tenho. Meu carro está no seguro, meu apartamento está no seguro. Ótimo. Você empresta dinheiro para o governo. Porque as seguradoras são obrigadas a ter uma reserva técnica e quase sempre essa reserva técnica, a grande maioria, é usada para comprar título do governo para você deixar esse dinheiro guardado. Bancos fazem isso com depósito bancário. Se o governo não paga suas dívidas, você destrói todo o sistema financeiro do país. E aí acontece o que aconteceu na Argentina. Porque o Brasil precisa de capital externo para financiar a sua dívida. Tem um monte de investidor externo aqui comprando o papel da dívida brasileira. Se esses caras percebem que essa dívida não vai ser paga, né, simplesmente eles vão começar a tirar o dinheiro. Na hora que eles tirarem o dinheiro, eles vão levar os dólares embora. E o dólar vai disparar. E a inflação vai junto. Vai faltar dólar no Brasil. Essa é a receita que aconteceu na Argentina. E a Argentina precisou bater no fundo do poço, cavar mais um pouquinho, para agora com o Milei começar a voltar. E olha a dureza que é essa volta. Olha a dureza que é bater lá no fundo. E esse é o caminho que a gente está tendo. Porque todas essas medidas que vocês vão ver, que começa agora com essa da energia, do pé de meia, do aumento do Bolsa Família, é uma tentativa para aumentar a popularidade, mas que vai gerar um aumento absurdo no custo do Estado brasileiro. E qual é o político que vai chegar lá e vai tirar esses incentivos? Então, a possibilidade do Brasil se jogar ainda mais no fundo do poço. Aliás, no último vídeo que eu fiz, eu falei, o ano passado falava que o Brasil ia falir em 28. Agora o próprio governo fala que vai falir em 27. Será que com todos esses gastos sendo criados agora no governo, a gente vai falir antes? O ano que vem? Será até que esse ano?